Boa noite a todos, bem-vindos ao Sexta com Letras. O Sexta com Letras é um evento do IEL, do Instituto Estação das Letras, que é um evento criado pelos alunos do curso de formação em rodas de leitura. E já existe agora, vamos completar quanto tempo, Vânia? 2 anos? 1 ano? 2 anos. Vai para o segundo ano, já é. 2 anos. Eu estava perdida aqui em agosto, foram 2 anos e agora ultrapassamos. E a proposta é realizar rodas de leitura, leituras públicas, né, de autores, diversos autores da literatura nacional, da literatura estrangeira, e trazer alguns autores à luz, à tona, né, alguns autores que ficaram, que são muito importantes e são hoje não são conhecidos, né? Esse é o propósito do Sexta com Letras. Eu tenho alguns avisos para dar, mas eu acho que, para não quebrar o clima de roda de leitura, eu vou deixar para o final. E queria dizer assim, da alegria de receber vocês, da alegria de ter essas 2 leitoras luxuosas. Eu vou dizer a vocês por quê. Nós estamos hoje tendo a oportunidade de... Eu não sei se a Ângela... Eu estava vendo a Ângela. Ângela, você está aí? Ângela? Desculpa, gente, mas eu vi que ela caiu. Será que faltou luz na casa dela? Acho que ela caiu. Então, vamos continuar aqui. Eu vou esperar para falar dela na presença dela, né? Mesmo, né? Que coisa. Bom, então eu vou dar os avisos, né? É melhor. E aí a gente não perde o pique. Tá? Isso. O IEL está com alguns avisos, né? Algumas coisas importantes, os convites, aqueles convites, sempre esperando que vocês venham dormir no IEL, né? Dorme, acorda no outro dia, sempre tem uma movimentação bem grande aqui, né? E, para quem não conhece, né, um espaço de oficinas e cursos de criação literária e tal. Eu sempre tenho que dizer isso, me compenetrar, que eu preciso falar, né, do IEL. Mas nós temos, na semana que vem, a nossa janela literária. A nossa janela vai ser diferente, porque ela vai falar sobre a linguagem da fotografia, a quase literatura ou a literatura da fotografia. E vamos ter aqui a honra de trazer um dos fotógrafos mais respeitados do Brasil, que é o João Roberto Ripper, que criou uma espécie de pedagogia fotográfica, que é a fotografia do bem-querer. Ele vai explicar para vocês essa coisa maravilhosa. Não é só fotografar, é perceber a pessoa na sua humanidade. Ele vai explicar, eu não vou adiantar nada, mas é imperdível. Quinta-feira que vem, 18h, 18h30 ou 18h, Camila? Tá? E depois nós teremos, no dia 25 de setembro, anotem na agenda, o nosso segundo Viver de Escrever. Fizemos um ano passado, em setembro. Estamos com o segundo Viver de Escrever, que é um sábado inteiro, 25 é sábado, de 10 da manhã, reservem esse sábado, até as 18h, 19h, tá? Com leituras, palestras, workshops, oficinas, e com muitas participações de pessoas maravilhosas. Tem uma abertura com o Milton Ratum, que vem falar conosco sobre a importância da leitura por escritor. E, assim, algumas participações, Viviane Mosé, Stella Maris Rezende, o Ítalo Morricone, e uma série de outros autores e workshops. Então, é um dia inteiro. É dia 25, são inscrições gratuitas, tá? Um pouco
e El tem 26 anos, então é um pouco um presente que o El dá sempre de aniversário para os seus, né, para as pessoas, os amigos e simpatizantes, e para quem não conhece, que venha nos conhecer. A Ângela já voltou? Aí, Ali, Ângela, voltou. Já. Ângela, ia começar então a falar que é um luxo ter essas duas leitoras aqui. Começando, eu vou começar pela Vânia. A Vânia Alsalek, escritora, poeta, mestra, e é uma grande leitora e agora está assumindo uma coordenação na nossa rede de amigos do IEL. A gente tem uma rede de amigos e eu quero começar, porque a gente divulga pouco essas coisas, às vezes as pessoas que estão conosco não sabem, e é uma rede muito importante, porque é ela que nos permite realizar esses eventos com entrada franca, né? A estação ela é alternativa, é um espaço alternativo, meio independente, mas, ao mesmo tempo, dependente muito, claro, da frequência, né? Então, a Ângela a coordenação. E o outro luxo, e é um luxo importantíssimo da leitura, que é a nossa Ângela Porto, filha do Sérgio Porto. Ela não diz isso para ninguém, fala pouco. Ela é historiadora e ela é pesquisadora e é a curadora do acervo do Sérgio Porto, está na Fundação Casa de Rui Barbosa. Então, assim, a gente está assim, com uma leitora guia especialíssima, tá? Vamos conhecer o Sérgio de vários modos, né? O Stanislau Ponte Preta. Eu hoje fiz um post, eu dizia assim: nós vamos rir muito e, quem sabe, chorar. Talvez chorar por uma realidade da qual ele já falava, não é? E que nos traz sempre, e está sempre se atualizando, infelizmente. E também chorar de emoção, porque a gente sempre se emociona com literatura. Boa leitura a todos. Vou passar a palavra para a Vânia e para a Ângela, não sei como é que elas combinaram a apresentação, mas é a Ângela que começa, né, Ângela? a Ângela é que é Sem titular. Está sem A som, Ângela é a Ângela. titular dessa Sexta com Letras. Eu sou a bilhuda, que eu falei. Está Vou sem o colocar som. aqui, ó. Pronto, agora eu estou com som, não estou? Então, Tá. Então, boa tarde a todos. Eu vou falar um pouquinho de Sérgio Porto e ler a crônica A Casa Demolida. Vou fazer uma mini biografia amparada por esse PowerPoint, tá? Que Camila já disponibilizou aí. Então, Sérgio Marcos Rangel Porto, Marcos com O, porque muita gente grava com U e não é com O. Nasceu em 11 de janeiro de 1923, no Rio de Janeiro, filho de Dona Dulce Julieta Rangel Porto e de Américo Pereira da Silva Porto. Aqui o casamento dos pais, né? E a casa onde eles moravam, em Copacabana, na rua Leopoldo Miguel. Aí ele está no portão com o irmão dele, Marcelo. Então, nessa casa que ele morou a vida inteira, e que foi demolida e gerou a crônica, né? E que foi construído um prédio em que ele morou até falecer. Então, ele passou a sua infância e juventude na rua Leopoldo Miguel, em Copacabana, numa casa com varanda e quintal, demolida em 1947. Ele tinha, então, 24 anos. É do que trata a crônica que nós vamos ler, né? Essa casa foi muito importante para reuniões de família, de primos, pode ir passando, né? Aqui uma foto, né, com todos os irmãos e primos, e 15 anos depois a mesma formação. E é interessante porque na primeira foto parece que tem muito mais menina do que menino. Aí depois, quando eles crescem, você vê que eles é que se vestiam meio que de menina.
Bom, em 1942, ele faz um concurso para o Banco do Brasil e entra para a Associação Atlética do Banco do Brasil, onde ele jogava também no Fluminense, jogava no América, jogou no Flamengo e jogava o que ele mais gostava, né, e jogou por mais tempo, que foi o futebol de praia. Pode passar a próxima foto. No futebol de praia, ele foi colega de Sandro Moreira, João Saldanha, Heleno de Freitas, e aqui jogando no Flamengo em 1944, quer dizer, ninguém é perfeito, né? Porque ele era fluminense doente. Então, no Banco do Brasil, que ele prestou concurso em 42, ele ficou até 1965. Ele tentou também fazer arquitetura, mas o trabalho no banco e depois os trabalhos em jornal e colaboração em revista fizeram com que ele desistisse da faculdade. O primeiro jornal que ele colaborou foi a Folha do Povo, do Barão de Tararé. Ele escrevia sobre cinema e vários outros assuntos, música, vida noturna, etc. Né? Em 1949, ele vai para a revista Sombra e ele queria muito, na verdade, ser poeta, mas o Paulo Mendes Campos o desaconselhou fortemente e leva ele para trabalhar em 1952 no Comício, que era um jornal do Rubem Braga. E o Rubem Braga estimula ele, então, a escrever crônica. Então, o ano de 1952 foi muito importante, porque foi o ano que ele casou com Dirce de Araújo Porto, e nessa foto aqui na praia de Copacabana, ele está com Otto Lara Rezende, Fernando Sabino e a dama de honra, minha prima, chamada Lília. Com Dirce de Araújo Porto, ele teve 3 filhas e, nesse ano também, quer dizer, no ano anterior, ele vai para o Diário Carioca. E é no Diário Carioca que vai nascer o Stanislau. Né? A parte do Stanislau vai ser mais explicada, né? Pela Vânia e por um pequeno documentário que a gente vai passar. Daí em diante, ele... Bom, aqui, num Réveillon com Dirce, né? Dançando num baile. Daí em diante, quer dizer, dos anos 50 em diante, né? Ele escreve vários livros, colabora com vários jornais, revistas, escreve para rádio, para TV, faz show de teatro, show em vários lugares. E aqui eu fiz uma relação, né, dos jornais que ele trabalhou. Esse último aqui, a Carapuça, é o jornal que ele criou, que ele fundou, mas que durou 2 meses, que foi quando ele faleceu. E é o jornal que vai dar origem ao Pasquim, né? Que quando o Pasquim, no ano seguinte, não, em 1970, ele é o patrono do Pasquim. Né? Não. Nem Bom, sei mexer. E aqui as revistas com que ele colaborou, as televisões, a rádio, né? Na Mairink Veiga, ele colaborou em vários programas humorísticos, e na Rádio Guanabara ele fazia comentário de esporte. Pode passar. Pode passar o slide. Aí algumas fotos dele em trabalho, né? No programa que ele teve na TV, Excelsior, no Jornal de Vanguarda da TV Excelsior, na TV Tupi, respondendo sobre música popular brasileira. E pode passar.
Na verdade, a música, né, é que era a grande paixão dele, né? Tanto que o primeiro livro que ele escreveu na vida, em 1954, foi A Pequena História do Jazz, que saiu publicado pelos Cadernos do MEC. E aí, nessa foto, ele está com o seu tio, Lúcio Rangel, que foi o grande incentivador, né, da carreira jornalística dele, sobretudo dedicada à música, né? O Lúcio dirigiu essa revista, a Revista da Música Popular, em que ele e várias pessoas, né, colaboraram durante muito tempo. E a sua paixão mesmo era o jazz, né, e o samba. E já no fim da vida ele compôs um samba que fez um enorme sucesso, né, que é o Samba do Crioulo Doido, que também deu nome ao show, que ficou em cartaz muito tempo, e o último Febeapá também se chama Febeapá, Máquina de Fazer Doido. Pode passar o próximo slide. Aqui o show no teatro, na Boate Zum Zum, para Cid Almeida e Billy Blanco, que também fazia uma história da música brasileira, né? Pode passar. E nesse próximo, o show do Crioulo Doido com o quarteto em si, que também faz uma história da música popular brasileira. Pode passar. Aí um pequeno resumo, né, dos livros que ele escreveu, como Sérgio Porto. O Homem ao Lado foi o segundo livro dele e que depois foi republicado, aumentado, a preciso de várias crônicas, e com o nome de Casa Demolida. E depois As Cariocas, que são novelas. Como Stanislau, ele escreveu muito mais, né? Uma série de livros dedicado à família Ponte Preta, que ele idealizou, depois Os Febeapás, e tem também alguns livros póstumos, que são esses que estão aí. Quer dizer, eu recomendo esse Revista do Lalau também, que foi a última publicação feita pela Agir, que é muito interessante porque reúne tudo que não foi publicado nos livros, né? E é bem interessante, faz um bom resumo da obra dele. Pode passar, Camila, por favor. Aí uma capa do primeiro Febeapá, né, que tinha dentro tinha uma carteirinha de brinde, e aqui uma foto com um desenho com a tia Zumira. Pode passar. Aqui, quando ele mudou de editora, foi para a editora Sabiá, e aí reunido, né, com todos os que iniciaram, né, nessa editora. Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, Fernando Sabino, Carlinhos de Oliveira, Vinícius de Moraes, ele e o Chico Buarque deitado embaixo. Essa foto é na cobertura da casa do Rubem Braga. Pode passar. Esse é o jornal A Carapuça, que foi seu último projeto jornalístico, né? Inaugurou em agosto de 68 e ele faleceu em setembro de 68. Quer dizer, ainda saíram alguns números, eu acho que até novembro, que foram publicados pelo secretário dele com material que ele tinha guardado, acumulado, né? Aí o Pasquim, que ele era o patrono do Pasquim, numa entrevista psicografada pelo Sérgio Cabral, isso é uma charge do Lan, né? Caricaturista Lan, que era grande amigo dele e fez várias caricaturas dele. Depois que ele morreu, aparecia sempre assim, em cima da nuvem. Pode passar.
Isso é uma homenagem que ele fez na Copa de 70, o Lan, né? Do papai conversando com Carlinhos de Oliveira na nuvem. Carlinhos Maia. Carlinhos de Maia, perdão. Aqui algumas capas, né, as edições mais recentes, aquela que eu já falei, a revista do Lalau, e o FEBEAPA, que vem sendo publicado assim em 3 em 1, né, já há algum tempo. Pode passar. Há uma foto na janela do apartamento dele em Copacabana, onde era a casa, né? E aí eu coloquei também a indicação do livro da Cláudia Mesquita, que fez uma tese chamada De Copacabana, Boca do Mato, o Rio de Janeiro, Sérgio Stanislau, que é bem interessante. Pode passar, não posso tossir, porque agora eu vou ler. Bom, o título que a gente deu para essa apresentação é Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, criador e criatura. Então, vamos lá ao Sérgio Porto na crônica A Casa Demolida. A Casa Demolida. Seriam ao todo umas 30 fotografias. Já nem me lembrava mais delas. E talvez que ficassem para sempre ali, perdidas entre papéis inúteis, que sabe lá Deus por que guardamos. Encontrá-las foi, sem dúvida, pior, e se algum dia imaginasse que havia de passar pelo momento que passei, não teria batido fotografia nenhuma. Na hora, porém, acharam uma boa ideia tirar os retratos. Única maneira, pensei, de conservar na lembrança os cantos queridos daquela casa onde nasci e vivi os primeiros 24 felizes anos de minha vida. Como se precisássemos de máquina fotográfica para guardar na memória as coisas que nos são caras. Foi nas vésperas de sair, antes de retirarem os móveis, que me entregara a tarefa de fotografar tudo aquilo, tal como era até então. Gastei alguns filmes que, mais tarde revelados, ficaram esquecidos durante anos na gaveta cheia de papéis, cartas, recibos e outras inutilidades. Esta era a escada, que rangia no 5º degrau e que era preciso pular para não acordar mamãe. Precaução, aliás, de pouca valia, porque ela não dormia mesmo enquanto o último dos filhos a chegar não pulasse o 5º degrau e não se recolhesse, convencido que chegava sem fazer barulho. A ideia de fotografar este canto do jardim deveu-se, é claro, ao banco de madeira, cúmplice de tantos colóquios amorosos, geralmente inocentes, que eram inocentes as meninas daquele tempo. Ao fundo, quase encostado ao muro do vizinho, a acácia que floria todos os anos e que a moça pedante que estudava botânica um dia chamou de linda árvore leguminosa ornamental. As flores, quando viam, eram tantas que não havia motivo de ciúmes, quando alguns galhos amarelos pendiam para o outro lado do muro. Mesmo assim, ao ler pela primeira vez o soneto de Raul de Leone, lembrei-me da acácia e lamentei o fato de ela também ser ingrata e ir florir na vizinhança. Isso aqui era a sala de jantar. A mesa grande, antiga, ficava bem ao centro, rodeada por 6 cadeiras, havendo ainda mais 2 sobressalentes, ao lado de cada janela, para o caso de aparecerem visitas. Quando vinham os primos, recorria-se à cozinha, suas cadeiras toscas, seus bancos, tantos eram os primos. Nas paredes, além de pratos chineses, orgulho do velho, a indefectível ceia do Senhor, em reprodução pequena e discreta, e um quadro de autor desconhecido.
tão desconhecido que sua obra, desde o dia da mudança, está enrolada num lençol velho, guardada num armário, túmulo do pintor desconhecido. Além das 3 fotografias da escada, do jardim e da sala de jantar, existem ainda uma de cada quarto, 2 da cozinha, outra do escritório de papai, e o resto é tudo do quintal. São 15 ao todo, e, embora pareçam muitas, não chegam a cumprir sua missão, que, afinal, era retratar os lugares gratos à recordação. O quintal era grande, muito grande, maior que ele, os momentos vividos ali pelo menino que hoje olha estas fotos emocionado. Cada recanto lembrava um brinquedo, um episódio. Ah, poeta, perdoe o plágio, mas resistir quem há de? Gemia em cada canto uma tristeza, chorava em cada canto uma saudade. Agora, se ainda morasse na casa, talvez que tudo estivesse modificado na aparência. Não mais que na aparência, porque na lembrança do menino ficou o quintal daquele tempo. Rasgo as fotografias. De que vale sofrer por um passado que demoliram com a casa? Pedra por pedra, tijolo por tijolo, telha por telha, tudo se desmanchou. A saudade é inquebrantável, mas as fotografias eu também posso desmanchar. Vou atirando os pedacinhos pela janela, como se lá na rua houvesse uma parada, mas onde apenas há o desfile da minha saudade. E os papeizinhos vão saindo a voejar pela janela deste apartamento de 5º andar, num prédio construído onde um dia foi a casa. Olha, Manuel Bandeira, a casa demoliram, mas o menino ainda existe. Bom, eu não estou me... Ah, agora estou. Então, para a gente iniciar o debate, a gente organizou assim, algumas questões para ver se anima. Então, essa crônica, né, ela suscita, né, emoção no narrador, que fala de uma maneira até bem melancólica, né, da casa. Então, que tipo de emoção, né, que foi suscitada nele? Né? Uma coisa boa ou ruim? Né? Se a gente for analisar o texto, né, ele vai do presente para o passado e volta para o presente, né? Fala do menino do passado, do adulto que é hoje, mas que ainda guarda as lembranças de menino. Né? Então, queria discutir com vocês mais ou menos nessa linha o que vocês acham do texto. Queria ver se eu vi as pessoas. Eu não estou ouvindo nada. Não estou vendo ninguém e nem ouvindo. Mas está aparecendo, Ângela. Tá. Agora estou te vendo. Não, a ideia é saber se esse tipo de emoção suscitou o texto. Vocês acham que ele ficou satisfeito ou ficou chateado ao encontrar as fotos? O que passou assim para vocês? Tem alguém sugere Eu posso me inscrever? Posso me inscrever? Pode. Obrigada. Não só pode, como deve, e pode começar a falar também. Tá. Muito obrigada por esse começo de noite tão importante. Ângela, parabéns, você está a cara do seu pai. Né? E eu estou muito emocionada com essa crônica. Eu morava numa casa assim também. Lembrei dos nossos pais são contemporâneos, né? Então, contemporâneos que eu digo na idade, né? São da mesma época. Né? Então, eu estou muito emocionada e acho que ele imprime aí algo que eu acho sensacional. Ele imprime dialética no imobilismo. Ele faz uma crônica que ele
a fotografia aparentemente imobiliza, mas quando ele olha, ele imprime todo o movimento da memória. E eu acho isso sensacional. Eu realmente estou muito comovida. Eu fui criada escutando o Febiapá, o samba do crioulo doido. Então, eu realmente fico muito emocionada. Muito obrigada por trazer essa lembrança do seu pai. Obrigada. Ângela, eu Oi. vou me meter um pouquinho, assim, era bom explicar que tem novas gerações aqui que não sabem o que foi o FEBEAPÁ. E exatamente, pode servir de legenda para os tempos de hoje. Não, pois é, quando entrar antes de entrar a leitura do perfil da tia Zulmira, que a Vânia vai ler, a gente vai passar um documentáriozinho pequenininho que explica mais quem é Stanislau, né? E ter a oportunidade de falar também do FEBEAPÁ, né? Mas, enfim, vocês... Alguém quer falar mais alguma coisa? Ângela. Oi. Oi, sou eu, Juliana. Tudo bom? Então, essa é minha prima Juliana. Meu avô é um daqueles da fileirinha. Fiquei até emocionada quando eu vi meu avô ali. Então, uma coisa que eu acho fascinante, né, a capacidade dele justamente de escrever o que ele sente. E eu não sei se é porque é parente, mas você sente junto com ele, ele te convida a sentir o que ele sentiu através dessa leitura. E quando ele finaliza, falando com o Manuel Bandeira, que a casa pode estar demolida, mas o menino continua vivo, então a sensação que eu tive diante de toda a interpretação do texto é que, em termos materiais, demolindo ou não, rasgando foto ou não, o menino ainda está vivo, as memórias ainda estão vivas. Né? Tanto que uma das frases assim que mais me mexeu comigo é quando ele fala que choraram as saudades. Ele fala uma outra coisa antes, depois choraram as saudades. Então, é como se o protagonista desse texto fosse justamente os sentimentos dele e a memória afetiva dele com relação a tudo aquilo. A crônica ela resume momentos de vida que mesmo no momento atual em que ele escreveu, ainda está muito presente nele. Essa foi a impressão que eu tive. Faz sentido? Ótimo. Eu posso falar? Aqui. Eliane. Eu achei lindo a leitura, né? A narrativa é muito bonita. Eu acho que a gente acaba revivendo um pouco das memórias da gente, das casas, né? Ou a casa onde a gente morou quando menor, né? Eu pelo menos fiz essa... Eu viajei para a casa dos meus avós, onde eu fui criada, que era uma casa grande também. E eu achei lindo, a leitura toda é muito bonita, porque, de fato, como foi dito, a gente vai viajando, né? Parece que a gente vai vendo a cada parte da casa, né? E eu achei muito... O que me tocou é porque é uma saudade bonita, uma lembrança que eu acho que a gente, quando as coisas se vão, né? Quando os acontecimentos passam, no início a gente fica meio tocado, né? Às vezes é uma tristeza, enfim. Mas com o tempo, aquele acontecimento, aquilo tudo vai virando uma saudade, uma lembrança boa, que fica na memória e ela sempre retorna quando a gente, de alguma forma, revê essas passagens, né? E eu acho que isso fica muito claro no final, no penúltimo parágrafo, quando ele fala assim, na terceira linha, né? Assim, a saudade é inquebrantável, mas as fotografias eu também posso desmanchar. Vou atirando os pedacinhos pela janela, como se lá na rua houvesse uma parada, mas onde apenas há o desfile da minha saudade. E os papeizinhos vão saindo a voyajar pela janela, deixando o quinto andar, num prédio construído onde um dia foi a casa. Eu achei isso lindo, porque assim, é como a saudade que ele vai vendo, né, nos papeizinhos, mas aquilo está no coração, está na memória, né? Isso nunca vai embora. Enfim, parabéns, lindo, lindo, lindo.
Porque é interessante que ele vai convidando, né, o leitor a acompanhar ele vai mostrando a casa, né? Esta era a escada, este era o quintal, né? E, enfim, aí Ele traz o leitor para junto dele. Olha aqui, vamos ver as fotos junto, né? Quando ele diz, assim, esta é a casa, a impressão é que você está sentado do lado dele, ele está te mostrando a fotografia. Esta era a casa, uma maneira de aproximar. E, ao mesmo tempo, aproxima daquele momento, ele revive aquele momento. E uma das coisas legais que eu acho no texto é que tem, ao mesmo tempo, são duas vozes, é a voz da criança falando, a voz do adulto, né? O adulto aparece nas referências literárias, a Raul de Leone, o soneto que ele leu pela primeira vez, a Manuel Bandeira, no fim, tanto que ele fala, ali é junto. Olha, Manuel Bandeira, como é que é? A casa demoliram, mas o menino ainda existe. Quer dizer, então, são as duas vozes que conseguem falar simultaneamente, a voz da criança e a voz do adulto, né? Fazendo as referências, faz também a referência a um outro poeta. Poeta, perdoe o plágio. Eu fui procurar para ver quem era esse poeta. Era Visita a Casa Paterna, acredito eu, Visita a Casa Paterna de Luiz Guimarães Júnior, tá? Pelas palavras que ele usa, né? E o outro, do Raul de Leone, é uma ingratidão, em que o tema é justamente esse, de uma planta, se não me engano, uma mangueira, que dava os frutos para o outro lado do quintal. Enfim. Ele usa muito esse recurso, né, de fazer citações literárias, né, de outros autores, né? E esse recurso também de se dirigir ao leitor é uma coisa que eu acho que ganha até mais destaque no Stanislau, né? Em Stanislau ele conversa o tempo todo com o autor, né? E bom, é interessante também quando ele fala, né? Como se precisássemos de máquina fotográfica para lembrar, né? A memória, ela não depende disso, né? Não depende das fotografias para você ter uma memória querida, afetiva, forte, né? Uma coisa que eu queria comentar que Ana Letícia, vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá? Vendo e ouvindo. Não, que me surpreendeu, porque eu não conhecia esse lado lírico dele, né? Quer dizer, eu conheço muito pouco dele, né? O que eu conheço é tudo Stanislau, né? E esse lirismo me surpreendeu muito, né? E tem muito a ver com o meu trabalho, né? Que eu trabalho muito com a escrita de memórias, né? E leio muito, mas e sinto, né? Existe um preconceito muito grande, né? Com esse tipo de escrita, até mesmo nas próprias oficinas na estação. Como eu dou oficina de escrita de memórias, tem gente que vem, mas fica assim, mas isso é literatura, né? Isso pode ser literatura, se eu escrever... E muita gente, às vezes, fica assim, meio que receoso e ouve também, né? Enfim, ouve fora, né? Assim, que memória não pode ser literatura, né? Então, eu acho que assim esse é um exemplo, né, de um texto assim muito delicado que diz respeito às memórias de todos nós que tivemos casas, né, quase todo mundo, né. Me lembrou muito uma mudança que eu fiz importante aos 18 anos, que eu voltei do colégio achando que a minha família ainda estaria num apartamento, mas a mudança já havia sido feita, né? Eu sabia que a mudança seria feita naquele dia, mas assim, eu desencontrei, né? Eu fui para a casa errada, eu fui para a casa antiga. Então eu tinha 18 anos e eu fiquei dentro daquela casa vazia, tentando mentalmente guardar essas fotografias, né? Quer dizer, eu não fiz foto, mas eu fiz fotos mentais que eu trago até hoje, né? Daquele apartamento vazio, né? Então, achei muito bonito, assim, e adorei saber que existe esse outro Sérgio Porto, né?
que certamente eu vou tentar conhecer a partir de agora. O que existe de Sérgio Porto é esse livro e As Cariocas, né? Que também é bem lírico, né? Como você disse, né? São 6 ou 7 novelas sobre mulheres que são identificadas pelos bairros em que elas moram, né? E na verdade, As Cariocas era um roteiro que ele fez para um filme. O filme só saiu depois que ele morreu, mas do roteiro do filme ele acabou publicando o livro, né? Bom. Eu vou me pronunciar aqui, porque, que nem a Ana Letícia falou, né? Você trouxe, foi uma coisa maravilhosa, porque você trouxe um Sérgio Porto que não se conhecia ou se conhecia pouco, né? Mesmo esse desejo dele de escrever poesia, de ser poeta. Você vê que a poesia ela não abandona a literatura nunca, né? Uma literatura sem poesia é muito dura. A crônica, o romance, né? O romancista precisa ler poesia, senão a prosa dele vai ficar muito, digamos, vira só coisas que as pessoas fazem, um roteiro de ações. Nas ações estão embutidas, né? O quê, né? A atmosfera, né? A atmosfera dos espaços, o clima, a personagem encarna, ela tem emoções, ela não só age como ela pensa, ela sente, né? Então tem uma coisa muito e ele traz o lirismo, né, para essa e através dessa espécie de câmera, né, é como se ele estivesse percorrendo a casa com uma câmera e uma câmera cinema, né, mesmo um cinema, né, uma espécie de cinema em forma de crônica, né? Nada acontece, tudo acontece, né? E essa longa reflexão, né? E aí o que mais me comoveu, assim, eu vou falar uma coisa para você, é que ele cita um poema que eu, quando menina, decorei. Eu decorei numa antologia que tinha na minha casa, uma antologia de poetas brasileiros, né? E vocês sabem que eu não consigo lembrar do autor. Vai ser uma injustiça se alguém souber para me dizer, porque eu decorei o poema e eu não sei o autor. E quando ele fala, quer dizer, chorava em cada canto uma saudade, é o último verso de um longo poema que se chama Visita à Casa Paterna. Tá? A Vânia falou o título do autor. Luiz Guimarães Júnior. Luiz Guimarães, tá, agora veio. É que eu, muitas vezes, tenho essa doença de decoro e esqueço o nome do autor, que coisa horrível. Luiz Guimarães Júnior. Né? Então, ele fala, ele um pouco cita o Cassiano Ricardo, mas só um passando. Ele diz assim, como a ave que volta ao ninho antigo, depois de um longo e tenebroso inverno, eu quis também rever o lar paterno, o meu primeiro e virginal abrigo. Entrei, um gênio carinhoso e amigo, o fantasma, talvez, do amor materno, tomou minhas mãos, olhou-me grave e eterno e, passo a passo, caminhou comigo. Era esta sala, se me lembro e quanto, em que na luz noturna a claridade de minhas irmãs e minha mãe, o pranto jorrou-me em ondas. Resistir, quem há de? Uma ilusão brincava em cada canto, não é brincar. Uma ilusão chorava em cada canto, brincava em cada canto, chorava em cada canto uma saudade. É esse último verso que ele cita do Visita à Casa Paterna e que eu decorei com 9 anos, eu não sei por quê, que uma menina de 9 anos teve saudades
da casa paterna nesses termos, mas eu fiquei muito emocionada quando ele fez essa referência, que eu me senti no meio do poema, né? E ele também inclui vários, né? O Bandeira, né? E tá, é uma, né? Uma pessoa com uma leitura muito vasta, que inclui, né? A poesia, um prosador, né? Muita gente acha que o prosador só lê romance, só lê, e é fundamental a leitura da poesia para o prosador. É um comentário que eu tinha, assim, né? E, enfim, tem coisas, mas eu queria que aí vocês falassem, o pessoal falasse mais. Eu posso fazer uma pergunta para a Ângela? Claro. Ângela, se você responde, se você se sentir confortável, né? Como é que você vê seu pai? Como que eu vejo ele? Como é que você pensa nele? Como você escreveria ele? Quer dizer, eu penso nele com muita saudade, né? Obviamente, quando ele faleceu, eu ia fazer 15 anos, né? Mas, enfim, sempre foi uma pessoa muito presente em casa, porque ele trabalhava em casa, né? Era uma pessoa muito alegre. Mas eu sempre penso nele como uma pessoa que sempre me fez muita falta, né? Uma pessoa querida, claro. Obrigada. Eu estava pensando na pergunta que elas fizeram no começo aí, se ele ficou feliz. Como é que é, Ângela e Se Vânia? a emoção foi boa ou se foi ruim. O que vocês acham da emoção? Porque ele diz assim, se eu soubesse que eu ia passar por isso, eu não tinha tirado essas fotografias. De que vai sofrer, né? Eu estou sem o texto aqui. Eu estou sem o texto. Quer colocar o texto? Camila, pode colocar o texto, por favor? Eu acho. Está no segundo parágrafo. Não, toque. De que vai... Não, do segundo parágrafo do texto. Seria o autor do encontrá-las foi, sem dúvida, pior. E se algum dia imaginasse que havia de passar pelo momento que passei, não teria batido fotografia nenhuma. Mas ao longo do texto, é esse o sentimento que predomina, é a emoção que predomina? O que vocês acharam? Não é isso, Mara? A dúvida eu acho que fica uma coisa meio dupla, assim, sabe? É ruim, mas é bom, sabe? Eu não acho que fica assim, muito definido isso. Mas, no começo, ele é bem taxativo, que foi pior. Mas, de alguma forma, ele viaja nessas fotos, depois ele rasga, né? Para mim, ficou uma coisa, assim, dupla, sabe? Eu não conseguia, assim... Ele fala que foi pior, mas não sei. De repente, teve um momento ali de que houve, de que elas ajudaram a trazer essa recordação boa, né? Só que depois ele rasga, então fica essa coisa, realmente, acho que não era muito bom. A impressão que eu tive é que a memória afetiva ela é a protagonista desse texto. Então, quando você chega num dado momento e acaba se deparando com a realidade, que é a foto, comparada à memória afetiva, isso pode tirar um pouco o peso daquilo que ficou semeado no imaginário dele afetivo, entendeu? Então, eu não sei, para mim, posso estar enganada, mas para mim, quando ele fala encontrá-las foi, sem dúvida, pior, e se algum dia imaginasse que havia de passar pelo momento que passei, não teria batido fotografia nenhuma, talvez seja isso, porque para ele seja importante guardar da forma como ele vivenciou aquilo, ele sentiu aquilo. E a foto, de repente, não tem tanta cor, tanta
tantas emoções e sentimentos tão carregados quanto ele protagonizou nessa crônica. Não sei, essa foi a impressão que eu tive. Me deu uma sensação assim, sabe quando você lê um livro e depois você assiste o filme desse livro? Exatamente. E você fala, nossa, o livro era muito melhor, porque, né, a imaginação viajava muito mais. De repente você vê aquilo lá no filme e você fala, nossa, não chega nem aos pés. E é por isso que eu Eu não acho que faço isso. talvez tenha sido a sensação dele, né? As fotos não chegam nem aos pés das memórias, da memória afetiva dele, né? Tanto é que ele rasga quebra, depois, né? tipo, não vou precisar disso, não E vou aí precisar quebra. disso. A foto, ela quebra a saudade quebrantável, né? E é isso que é justamente que é caro para ele não quer quebrar. E ele até fala, e no final, depois desse parágrafo, né, que foi lido agora, no parágrafo seguinte ele diz mais ou menos isso que vocês estão falando, que ele diz, como se precisássemos de máquina fotográfica para guardar na memória as coisas que nos são caras. Acho que aí, assim, é literalmente o que vocês estavam comentando, que eu concordo totalmente. Foi realmente isso. Como que quebra a memória afetiva, né? Exatamente. A realidade da foto quebra a memória afetiva. Quebra a memória afetiva. Ou seja, a memória afetiva é muito distante da realidade. É muito mais bonita, muito mais forte, muito mais tudo. Não, até porque você já tirou foto, você vai tirar foto da Lua, né, dessa superlua. Gente, para mim é uma decepção horrorosa, porque eu vejo uma lua e quando eu vejo a foto tá um pouquinho assim. E aí quebra toda aquela emoção que eu não deixei de ver, né? Mas a foto, depois de muito tempo, ela falou, puxa, que lua sem graça foi essa? Que não foi a que eu vivi, né? Não foi a lua que eu vivi, então... E a ironia disso tudo é que hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas com a fotografia do que com o momento que elas estão vivendo, né? A fotografia está mais importante que o momento. Elas deixam de viver. Gente, é uma coisa impressionante, né? Então, e aí... Eu acho que a Camila podia tirar o texto, né? Para a gente poder pode se tirar, ver. já pode tirar. Gente, outro dia eu fui na exposição da Anísia da Silveira, que está maravilhosa, aconselho a todos no CCBB, e assim, a maioria das pessoas, em vez de ver, fotografa. Não vê. Quer dizer, é inacreditável, assim, é uma coisa impressionante, e somos nós mesmos, né? Enfim, somos nós, né? Não são os japoneses, como era outro dia, né? Então, realmente, é inacreditável. Mas é assim, ó, e ao mesmo tempo, eu vi essas fotos aí que a Ângela mostrou, como é maravilhoso ter essas fotos, né? Assim, eu fiquei com saudade do que eu não vivi. Eu vejo essa época que eles viveram ali e falo, ai, nossa, queria ter vivido essa época ali. Então, assim, ao mesmo tempo que tem esse lado, né? São tão importantes, né? As fotografias, assim, marcam momentos, assim. Então, é uma coisa... Fora do texto, né? Estou falando isso fora do texto. No texto, para ele, é totalmente dispensável a fotografia. Ele ficou totalmente inferior a tudo que ele lembrava, né? Estou saindo do texto aqui, vou voltar para o texto. Então, gente, ó, falando em texto, a gente tem outro texto pela frente, viu? Que a dona Vânia ainda tem que falar. Vamos lá. Tem o Stanislau agora. Stanislau Ponte Preta. É o texto agora ou é o vídeo, meninas? Não, o vídeo. Nascido em setembro de 53. Estaria fazendo aniversário este mês. É o vídeo, é isso? Desculpa. Por favor. Stanislau Ponte Preta foi criado por Sérgio Porto e Santa Rosa, o primeiro ilustrador do personagem. Nasceu como Blag, com os tiques das crônicas sociais da época. Um tipo cabotino para competir com os cronistas mundanos, que, no seu entender, por mais importante que fosse a notícia, falavam sempre antes de si mesmos. A moça viajou no ônibus em que viajava este, que ora batuca, intimorado e altivo, às teclas macias de sua Remington semi-portátil.
todas recentemente azeitadas para novas campanhas. Não somos de viajar nesses incômodos coletivos. Stanislau é uma vítima contumaz de táxi e não teria se rebaixado a freguês da Copa Norte se não tivesse de caixa baixa. Estávamos mais por baixo que calcinha de nylon. Num exercício interessante em que ele inventa, sem nunca ter vivido numa Zona Norte, mas cria um ambiente de Zona Norte, né? A Boca do Mato, com Tia Zumira, com uma galeria de personagens, o Primo Altomirando, enfim, são figuras, né, que povoam aí um imaginário que junta aí a Zona Norte e a Zona Sul. Eu tinha certeza que o Sérgio Porto não era o Stanislau, porque comumente a gente vê essa associação como se fosse um pseudônimo. O Sérgio Porto, o Stanislau, uma hora é o Sérgio Porto, outra é o Stanislau, como se fosse uma mesma pessoa, o mesmo personagem. E eu tinha essa tese, mas eu tinha que provar. Felizmente eu achei na casa de Rui Barbosa, no arquivo Museu de Literatura Brasileira, o arquivo do Sérgio Porto como tal, com crônicas colecionadas ao longo início da carreira dele pela sua mãe, Dona Dulce. Então eu pude ter acesso a esse universo literário do Sérgio Porto, que era bem diferente do Stanislau. Outra questão que também me intrigou foi por que esse rapaz de Copacabana, esse cronista de Copacabana, foi instalar a família Ponte Preta num casarão da Boca do Mato. E eu cheguei à conclusão no final do trabalho que realmente ele está recuperando nesse casarão da Boca do Mato essa Zona Sul perdida da sua infância. Admirador do teatro de revista, Sérgio Porto ajudou a expandir o gênero para as boates da Zona Sul e para a recém-inaugurada televisão brasileira. Ele criou e dirigiu revistas repaginadas para um novo padrão artístico e uma nova estética do corpo feminino. Era famosa a sua seleção de vedetes mais bonitas da época, as Certinhas do Lalau. A mulherologia será mesmo uma ciência ou será apenas uma doutrina? Destarte direi que é arte. Direi que é arte de admirar a mulher, respeitando-a sempre, procurando exaltá-la sem hesitar, isto é, sem hesitações, exaltar seu êxito. Acima de tudo, o mulherólogo deve sentir-se um conquistado e não um conquistador. Com o livro As Cariocas, Sérgio Porto estreia em novo gênero literário. São 6 novelas em que as personagens são apresentadas ao leitor não pelo nome próprio, mas pelo bairro carioca onde vivem. Entre elas, a Granfina de Copacabana, a Noiva do Catete, a Desquitada da Tijuca e a Desinibida do Grajaú. Stanislau Ponte Preta, o Sérgio Porto, né, o jornalista, funcionário do Banco do Brasil, é exatamente o produto, né, de um tipo, de uma maneira de ser carioca. Ele nos fez muita falta, porque Sérgio Porto morre em 68, justamente quando a situação política se agrava, quando a repressão se abate sobre a cultura, e justamente em 68 a crônica se cala, os cronistas se calam. E é bom a gente lembrar isso para os estudantes, para a garotada. A crônica precisa de liberdade de costume, precisa de liberdade política, precisa de uma liberdade do próprio leitor, precisa ser lida com seriedade e leveza. Este é Stanislau Ponte Preta, que surgiu na redação do jornal em 1953, na redação do Diário Carioca, como eu falou lá, para ser um cronista mundano. O Sérgio Porto disse que não, que ele se achava, ele tinha pretensões de ser um escritor mais levado a sério e que esses cronistas, tipo o Ibrahim Suede, colunista social. Com relação ao FEBIAPA, significa Festival de Besteira que Assola o País. Quer dizer, então, ele iria compilando. Era uma época também que tudo era sigla, tudo que se fazia no Brasil, os caras botavam uma sigla. E aí ele fez a dele também, Festival de Besteira que Assola o País.
Febiapá. E ele compilava todas as bobagens que eram ditas, né? Bom, ele hoje não ia ter Hamilton que desse conta, tá? Então, ia ficar com os dedos, ter tendinite eterna, porque, enfim. Vamos ao perfil de Tia Zulmira. Tia Zulmira, a veneranda senhora. Então, perfil de Tia Zulmira. Quem se dá ao trabalho de ler o que escreve Stanislau Ponte Preta, e quem me lê é apenas o lado alfabetizado da humanidade, por certo conhece Tia Zulmira, sabe a senhora que o cronista cita abundantemente em seus escritos. E a preocupação dos leitores é saber se essa Tia Zulmira existe mesmo. Pouco se sabe a respeito dessa ex-condessa prussiana, ex-vedete do Folies Bergère, coleguinha de Colette, cozinheira da Coluna Prestes, mulher que deslumbrou a Europa com sua beleza, encantou os sábios com a sua ciência e, desde menina, mostrou-se personalidade de impressionante independência, tendo fugido de casa aos 7 anos para aprender as primeiras letras, pois, na época, as mocinhas, embora menos incipientes do que hoje, só começavam a estudar aos 10 anos. Tia Zulmira não resistiu ao nervosismo da espera e, como a genialidade borbulhasse em seu cérebro, deu no pé. Quando a revista Senhor recomendou uma entrevista exclusiva com Titia, conhecida em certas rodas como a ermitã da Boca do Mato, cobriu as propostas da Paris Match, da Life e da revista do rádio. Esta é a entrevista. Sentada em sua velha cadeira de balanço, presente do primeiro marido, Tia Zulmira tricotava casaquinhos para os órfãos de uma instituição nudista mantida por Dona Luz del Fuego. E foi assim que a encontramos, isto é, encontramos Titia, na tarde em que a visitamos no seu casarão da Boca do Mato. Antiga correspondente do Times na Jamaica, não confundir Times, jornal inglês, no plural, com Time, revista norte-americana das menos singulares. Antiga correspondente do Times na Jamaica, a simpática Macróbia é dessas pessoas fáceis de entrevistar, porque, pertencendo ao métier, facilita o nosso trabalho, respondendo com clareza e desdobrando por conta própria as perguntas para dar mais colorida a entrevista. Sou natural do Rio mesmo, explicou. E isto eu digo sem a intenção malévola de ofender os naturais da província. Fui eu, aliás, que fiz aquele verso no samba do Noel Rosa, o verso que diz: modéstia à parte, meus senhores, eu sou da vila. E é. Tia Zulmira mostra o seu registro de nascimento, feito na paróquia de Vila Isabel. Documento importante e valioso, pois uma das testemunhas é a própria princesa Isabel, antigamente a Redentora e hoje nota de 50 cruzeiros. Ela explica que sua mãe foi muito amiga da princesa, tendo mesmo aconselhado a dita que assinasse a Lei Áurea. Dizem que o interesse dos moradores da vila em libertar os escravos era puramente musical. Queriam fundar a primeira escola de samba. Por que se mudou de Vila Isabel para a Boca do Mato? Indagamos. Por 2 motivos. O primeiro, de ordem econômica, uma vez que esta casa é a única coisa que me sobrou da herança de papai e que Alcebiades não perdeu no jogo. Alcebiades é o 8º marido de Tia Zulmira. O outro é de ordem estética. Saí de Vila Isabel por causa daquele busto de Noel Rosa que colocaram na praça. É de lascar. O que tem o busto? O que tem? É um busto horrível. E se não fosse uma falta de respeito ao capital colonizador, eu diria que é um busto mais disforme do que o de Jane Mansfield. Tentamos mudar de assunto, procurando novas facetas para a entrevista, e ainda a entrevistada quem vai em frente, mostrando um impressionante ecletismo. Fala de sua infância, depois conta casos da Europa,
quando daqui saiu, em 89, após impressionante espinafração no Marechal Deodoro, que proclamara a República sem ao menos consultá-la. Marechal Deodoro, hoje, um bairro que explode. Não que tia Zulmira fosse uma ferrenha monarquista. Pelo contrário, sempre implicou um pouco com a imperatriz. Achava o imperador um bom papo e teria colaborado para o movimento de 89, não fossem os militares da época quase tão militares como os de hoje. Hoje estou afastada da política, meu amigo. Embora, devido mais a razões sentimentais, eu pertença ao PLC, Partido Lambretista Conservador. Fizemos um rápido retrospecto dos apontamentos até ali fornecidos. A veneranda senhora sorri, diz que assim não vamos conseguir contar a sua vida em ordem cronológica e vai explicando outra vez com muita paciência. Nasci no dia 29 de fevereiro de 1872. Tia Zulmira é bicista. Aprendi as primeiras letras numa escola pública de São Cristóvão, na época São Cristóvão, e com muitas vagas para quem quisesse aprender. O resto nós fomos anotando. Mostrou desde logo um acentuado pendor para as artes, encantando os mestres com as anotações inteligentes que fazia à margem da cartilha. Completou seus estudos num convento carmelita, onde aprendeu de graça numa interessante troca de ensinamentos com as freiras locais. Enquanto estas lhe ministravam lições de matérias constantes do curso ginasial, tia Zulmira lhes ministrava lições de liturgia. Mocinha partiu para a Europa para aproveitar uma bolsa de estudos ganha num concurso de pernas. Então foi morar em Paris, dividindo o seu tempo entre o Folies Bergère e a Sorbonne. Nesta universidade, concedeu em ser mestre de literatura francesa, proporcionando a glória a um dos seus mais diletos discípulos, o qual ela chamava carinhosamente de Andrezinho. Tia Zulmira suspende por momentos o relato de sua vida para lembrar a figura do Andrezinho, que vocês conhecem melhor pelo nome completo, André Gide. Tia Zulmira prossegue explicando que, aos 20 e poucos anos, casou-se pela primeira vez, unindo-se pelos laços matrimoniais a François Homer, o Cruel. O casamento terminou tragicamente, tendo Homer morrido vítima de uma explosão, quando auxiliava a esposa numa demonstração de radioatividade aplicada que a mesma fazia para Madame Curie. A hoje encanecida senhora lamentou profundamente a inépcia do marido para lidar com tubos de ensaio e, desgostosa, mudou-se para Londres, aproveitando a deixa para disputar a primeira travessia a nado do Canal da Mancha. Houve quem desaprovasse essa decisão, dizendo que não ficava bem a uma jovem de boa família se meter com o Canal da Mancha. A resposta de tia Zulmira é até hoje lembrada. O Canal da Mancha não pode manchar a minha reputação. Na minha terra, sim, tem um canal que mancha muito mais, o Mangue. E ela acabou atravessando a Mancha mesmo, chegando em terceiro, devido à forte cãibra que a atacou nos últimos 2.000 metros. Fez um jacaré na arrebentação da última onda e chegou a Londres para morar numa pensão em Lambeth, onde viveu quase pobre, apenas com os sustentos de uma canção que fez em homenagem ao bairro, The Lambeth Walk. Na pensão onde morava a nossa entrevistada, vivia no quarto ao lado o então obscuro cientista Darwin, que com ela manteve um rápido flerte. Proust, cronista mundano francês que esteve em Londres na época, chegou a anunciar um casamento provável entre tia Zulmira e Darwin, mas os dois acabaram brigando por causa de um macaco. Uma nota de rodapé. Certa vez, um cronista mundano, para valorizar suas próprias besteiras, disse que Proust, antes de ser Proust, foi cronista mundano. Tia Zulmira gozou a coisa, dizendo que Lincoln também foi lenhador, e depois dele, nenhum outro lenhador conseguiu se eleger presidente da República.
Em 1913, onde estava eu? Pergunta a tia Zulmira a si mesma, olhando os longes com olhar vago. Lembra-se que houve qualquer coisa importante em 13 e, de repente, se recorda. Em 13, atendendo a um convite de Paderewski, passou uma temporada em Varsóvia, dando concertos de piano a 4 mãos com o futuroso músico, que deve a ela os ensinamentos de teoria musical. Quando o primeiro conflito mundial estourou, ela estava em Berlim e teria ficado retida na capital alemã, não fosse a dedicação de um coleguinha, Einstein, que lhe arranjou um passaporte falso para atravessar a fronteira sul. Durante a Primeira Grande Guerra, a irrequieta senhora serviu aos aliados no serviço de contra-espionagem, tornando-se a grande rival de Mata Hari, mulher que não suportava Zulmira e, muito da fofoqueira, tentou indispor a distinta com diversos governos europeus. Zulmira foi obrigada a casar-se com um diplomata neozelandês de nome Mará Andolas, para deixar o velho mundo. É interessante assinalar que este casamento, motivado por interesse, acabou por se transformar em uma união feliz. O casal viveu dias esplendorosos em São Petersburgo, infelizmente interrompidos por questões políticas. A Revolução Russa de 17 acabou por envolver o bom Andolas. O marido de tia Zulmira foi fuzilado pelos comunistas de Lenin somente porque conservava o hábito fidalgo de usar monóculo, sendo confundido com a burguesia reacionária que a Revolução combatia. Morto a Andolas, tia Zulmira deixou a Rússia completamente viúva, após uma cena histórica com Stalin e Trotsky, quando, dirigindo-se aos dois, exclamou patética: "Vocês dois são tão calhordas que vão acabar inimigos." Dito isto, Zulmira virou as costas e partiu, levando consigo apenas a roupa do corpo e o monóculo do falecido. Chegou ao Brasil pobre, mas digna, e a primeira coisa que fez foi empenhar o monóculo na Caixa Econômica, sendo o objeto, mais tarde, arrematado em leilão pelo pai do hoje embaixador Décio de Moura, que o ofertou ao filho no dia em que este passou no concurso para Itamaraty. Zulmira estaria na miséria se uma herança não viesse ter às suas mãos. O falecimento de seu bondoso pai, Aristarco Ponte Preta, o Audaz, ocorrido em 1920, proporcionou-lhe a posse do casarão da Boca do Mato, onde vive até hoje. Ali estabeleceu ela o seu habitat, disposta a não mais voltar ao velho mundo, plano que fracassaria 10 anos depois. Tendo arrebentado um cano da Capela Sistina, houve infiltração de água numa das paredes, e, em nome da arte, Zulmira embarcou novamente para a Europa, a fim de retocar a pintura da dita. Como é do conhecimento geral, ali não é permitida a entrada de mulheres, mas a sábia senhora, disfarçada em monge e com um pincel por debaixo da batina, conseguiu penetrar no templo e refazer a obra de Miguel Ângelo, aproveitando o ensejo para aperfeiçoar o mestre. Este episódio, tão importante para a história das artes, não chegou a ser mencionado por Van Loon no seu substancioso volume, porque, inclusive, só está sendo revelado agora nesta entrevista. Nessa sua segunda passagem pela Europa, tia Zulmira ainda era uma coroa bem razoável e conheceu um sobrinho do Tsar Nicolau, nobre que a Revolução Russa obrigou a emigrar para Paris e que, para viver, tocava balalaica no botequim de má fama. Os dois se apaixonaram e foram viver no Caribe, onde casaram pelo facilitário. O sobrinho do Tsar, porém, não era dado ao trabalho, e tia Zulmira foi obrigada a deixá-lo, não sem antes explicar que não nascera para botar gato no foguete de ninguém. Voltou para o Rio, fez algumas reformas no casarão da Boca do Mato e vive ali tranquilamente, com seus quase 90 anos, prende experiência e transbordante de saber. Vive modestamente, com o lucro dos pastéis que ela mesma faz e manda por um de seus afilhados vender na estação do Meyer.
no seu exílio voluntário, está tranquila, recebendo suas visitinhas, ora cientistas nucleares da Rússia, ora Ibrahim Suede, que ela considera um dos maiores escritores da época. Aqui não ficamos bem certos se tia Zulmira estava querendo gozar o Ibrahim ou se estava querendo gozar a época. A velha dama para um instante de tecer o seu crochê, oferece-nos um Fidel Castro com gelo, Cuba Libre sem Coca-Cola. É uma excelente senhora esta, que tem a cabeça branca e o olhar vivo e penetrante das pessoas geniais. Vem cá. Esse perfil lembrou a vocês alguma outra coisa? Porque, para mim, bateu assim, direto o Forrest Gump. É um precursor do Forrest Gump. Uma diferença. Ela está em todas, né? Vânia, o Forrest Gump e uma personagem do Veríssimo, né? Que é a Doravante. Tem a Ravissante, Doravante, Nosso querido Veríssimo colou do Sérgio Porto, né? E a velhinha de Taubaté um pouco também, né? A velhinha de Taubaté. Eu lembrei mais da velhinha. Mas a Ravissante Doravante parece... E a diferença do Forrest Gump, porque o Forrest Gump, por acaso, está nos eventos. Não, vamos lá. Alto lá. Tia Zulmira, não. Tia Zulmira é outro patamar, como diria. Né? E aí? O que chamou mais atenção no texto para vocês? Alguma coisa assim? O tipo de humor? É uma ironia o tempo inteiro, né? Vai, Mara. Não, eu achei bem irônico, assim, né? Uma coisa bem irônica. Só isso que eu ia falar. Pode falar. Eu acho interessante que ele mistura uma linguagem formal, não é? Como se ele estivesse como um historiador narrando fatos a sério, e em seguida ele joga um termo geriátrico, né? Quer dizer, aí você não sabe nunca, né, onde ele vai. Isso é sério ou isso, ele está de sacanagem, né? É muito interessante esse jogo o tempo todo que ele vai fazendo como um narrador a sério e, em seguida, o termo que acaba com a possibilidade, né, daquela seriedade. Estou contando aqui a história de uma grande personagem histórica. E ele desacraliza, né, Ludmila? Você e Ângela, que são da área de história, a história virou uma avacalhação toda, né? Esse negócio do Stalin com Trotsky, eu dei gargalhadas aqui. Muito bom isso, gente. Fazem filmes e mais filmes, e livros e mais livros sobre o assunto. Mas, para vocês são dois canais, vocês vão acabar virando inimigos. É muito engraçado, né? Você desacraliza totalmente essas coisas. E as referências ao Gide, ao Proust. O Proust é um comentador mundano. Imagina! É muito interessante. Muito. É o humor pelo exagero, né? Quer dizer, a coisa do exagero, e também fazendo muitas referências às coisas da época. Então, ao mesmo tempo, quer dizer, as coisas, a história do busto de Noel Rosa, né? O peitão da Jane Mansfield. Né? O peitão da Jane Mansfield era uma coisa faladíssima naquela ocasião. Pô, eu era pequena, eu me lembro de falar nos peitos da Jane Mansfield. Né? Eu acho que eu nem sei quem é. Se eu olhar a cara dela, não sei nem quem é, mas eu me lembro da história dos peitos da Jane Mansfield. O protótipo da loura burra, né? Né? Por cima, burra que nem uma porta. E com aquela peitaria enorme que fazia um puta sucesso no Copacabana Palace, né? Ela veio aqui, o Jorginho Guinle
comeu, quer dizer... Pois é. E aí ele faz essas coisas, né? A Luz del Fuego também. Os casaquinhos para os órfãos do... A colônia de nudismo. É fantástico. É bom demais. E cozinheira da Colônia Prece, gente. Ensinando Madame Curie a fazer experiência com radioatividade. Então, ele realmente passa pela história e, ao mesmo tempo, ele faz a sátira, o estilo, essa coisa. O Stanislau surgiu para satirizar também, fundamentalmente, o Ibrahim. Não é? Então, e os outros colunistas também que tinham esse estilo. Então, ele faz assim a maneira, a simpática Macróbia, a veneranda senhora, a hoje encanecida senhora. Quer dizer, então, esses lugares comuns que ele vai colocando, né, de propósito, né? E aproveita e vai criticando a ignorância das meninas de então, os militares que eram assemelhados aos de então. Né? Exatamente. Hoje eles são bem diferentes, né? Hoje eles são bem diferentes, né, Ludmila? É realmente muito eterno, né? E o tom daí também. A atualidade do FEBEPA, né? Pois é, exatamente. Agora, eu achava que era Pátria Amada, não é, não? Que era o quê? Que não era... Que o final, Festival de Besteiras, Pátria Amada, não é? PA? Não, é País. Eu gravei como Pátria Amada. Não, País. Não? Solo País. Solo País, Festival de... E ainda tem algum negócio do francês, ele também usa o negócio o Ibrahim se despedia, né? Ademã, que eu vou em frente, né? Aí ele fala logo no início que a tia Zulmira ajudava porque ela era pertencendo ao métier, facilita o nosso trabalho. Falava de si, né? Só. Exatamente. Então, são detalhes assim da maneira de escrever. Os outros, de passagem, ela menciona, né? O Andrezinho. Andrezinho, exatamente. Bom demais. A briga com o Darwin por um macaco. Brigar por causa do macaco. Pois é. Conviveu com a galera toda. Exatamente. Einstein e a princesa Isabel, que de redentora virou efígie da nota de 50, né? Provavelmente, na época dele, já não valia nada, né? Provavelmente, na época em que ele escreveu isso, 50, talvez já não valesse muita coisa. É década de 50? Esse livro é de 61, esse livro é de 61. 61. Já estava pré-ditadura, né? Já estava pré-ditadura. A perseguição ao Jango e tal. Começou aí, né, Ângela? Acho que é. Foi 61 que o Jânio renunciou, né? 61, né? Agosto de 61. Foi. Agosto de 61. Conhece até Mata Hari, exatamente. Que era uma fofoqueira. Mas realmente... E, de certa maneira, vocês percebem alguma semelhança, que foi a mesma pessoa que escreveu? Seria algum ponto de contato entre os textos? O que vocês acham que tem? Ana Letícia está achando que tem. Fala, Ana. A melancolia, né? É pungente, igualmente pungente, né? Esse país
né, em que vive essa personagem é tão pungente quanto o da Casa Demolida, né? Essa mistura de sentimento, né? Que a gente hoje, eu acho que experimenta, né, também. Uma melancolia. Putz, como é que foi dar nessa M toda, né? Norma, quer falar, Norma? Não, eu estou me lembrando agora, quando eu estava falando dos personagens que ele inclui, eu me lembrei do samba. Assim como a Princesa Isabel virou nota de 50, a Princesa Leopoldina virou trem, que ele coloca no samba. Estava me lembrando dos trechos da música aí. É verdade. Não é? A Princesa Leopoldina virou trem. E a mesma bagunça temporal que ele faz também, né? Ele mistura as épocas, mas a Ana Letícia ia falar alguma coisa aí. Não, não ia falar, não. Foi o contrário. Quando você falou, eu achei assim, não, são dois escritores muito diferentes, assim, tem em comum a argúcia, né, a capacidade de transmitir um olhar muito refinado sobre um determinado objeto, né, uma capacidade de se expressar que não é comum, né, e de mostrar a complexidade, né, tanto da memória que aquele morador, né, daquela pessoa tem, daquela casa, né, quanto essa crítica social, né? Quer dizer, existe aí alguma coisa muito arguta. Agora, são duas personalidades totalmente diferentes, assim, né? São dois escritores diferentes, na minha opinião, né? Não, claro, lógico. É porque eu digo assim, a erudição está presente, aparece nos não, dois. Pois é. Não, tem as qualidades, né? A erudição, né? A capacidade de percepção, né? Isso, exatamente. Mas assim, poucos escritores são versáteis assim, eu acho, né? Em geral, a gente consegue reconhecer os escritores, quer dizer, né? Você pega, sei lá, a Clarice num romance, a Clarice numa crônica e até naqueles textos de beleza, às vezes que ela fazia com pseudônimo, você tem coisas muito semelhantes, né? Aí não, são duas personalidades, para mim, bem distintas. Agora, como eu disse antes, eu conheço muito pouco ele, né? É só essas dois textos que vocês trouxeram. Eu percebi de similaridade, e é uma coisa muito sutil, na verdade, é que ambos, digamos, escritores, né, eles fazem muita referência de personalidades importantes no dia a dia. Né? O primeiro texto do Sérgio Porto, falando do Manuel Bandeira, e todos aqueles outros. E ele imprime isso, ele acolhe isso na narrativa e na própria vivência. A mesma coisa com a tia Zulmira. Né? E a outra coisa também é que eu acho muito interessante, né? Desculpa, eu moro em frente ao bombeiro, me inferniza o tempo inteiro. A outra coisa também é que o que eu acho fantástico é que você também vê muito claro a vasta cultura dele e, ainda assim, a capacidade de traduzir essa cultura de uma forma acessível. A Casa Demolida, através das memórias afetivas, que convida o leitor, né, a vivenciar, inclusive, aquele sentimento e a se identificar com aquilo. E, no caso da tia Zulmira, o absurdismo. Né? O absurdo, que é absolutamente genial. Então, você vê ambas as genialidades nesse sentido. Foi uma coisa que eu percebi. É o que eu percebo, na verdade. Bem legal, bem sacado mesmo. Ô, Vânia, eu sofri muito bullying por conta desse livro. Imagino. Eu tinha lá uns 13 anos quando chegou na escola. Eu virei a tia Zulmira da cidade. De longe, tia Zulmira! Aí, Zulmira, se você conhecesse, se você tivesse... Era mais fácil, né? Pô, né? Sabe tudo. É fera. A tia Zulmira é fera. Além de tudo, é de estonteante beleza.
Não o suficiente o conhecimento e a cultura é de estonteante beleza. Só essa curiosidade. É verdade. E super ativa, né? Aos 90 anos faz pastel que é vendido no Meier, né? Para vender no Meier, é verdade. Boa noite, pessoal. Desculpa interromper, só para informar que a gente já está chegando no final, tá? Só mais 5 minutinhos. Tá bom. Olha só, saiu uma crônica do Joaquim Ferreira dos Santos, em julho, no Globo, muito linda sobre o Stanislau. Chama-se Falta Lalau para rir do falso moralismo. Se vocês conseguirem encontrar, Joaquim Ferreira dos Santos foi 5 de julho. Ele ótima fala... essa crônica. É bem bonita. Eu vou ler só um teria pedacinho. como compartilhar conosco? Eu posso compartilhar. Tecnologicamente, eu sou um pouco incompetente. Eu posso fazer o seguinte, eu digito, mando para a Camila e depois ela passa para vocês. Pode ser? Porque às vezes a gente não consegue acessar se a gente não é assinante, entendeu? Eu fui tentar ler essa crônica e não consegui, fui impedida. Tá, eu faço isso. A gente não consegue mesmo, não. Mas você pode ler um tantinho, não toda ela, porque é por causa do tempo, e aí só para dar o tom aqui naquilo que você queria falar. Pois é, então os teus. Ele está se dirigindo, o Joaquim está se dirigindo ao Stanislau. Aí eu vou ler um pedacinho assim. Os teus 3 volumes do FEBEAPA colecionaram as asneiras militares entre 64 e 67. Parecia aquela seção da revista Reader's Digest, piadas de caserna, mas era tudo verdade. Os generais proibiram o balé Bolshoi para combater o comunismo. Permitiram o jogo da seleção contra a Alemanha Oriental desde que não tivesse cunho político, o jogo de futebol. Confundiram a capital do Essa com o capital do Marx e mandaram recolher o Portuga das livrarias. Eu gosto também da notícia em que um delegado mineiro, entre aspas, para evitar ofensas às Forças Armadas, fecha aspas, proibiu no carnaval fantasias em que as mulheres ficassem de pernas de fora. Você, o muito digno criador das certinhas do Lalau, concluiu o sábio, como se perna de mulher alguma vez tivesse ofendido as armas de alguém. Aí ele termina, a avacalhação é geral. Mente-se como nos tempos do FEBEAPA original, com tanta ênfase, que até o contrário do que se diz está longe da verdade. E eu sinto falta do teu humor para documentar o chorrilho de tantas sandices. Locupletam-se todos. Ninguém restaura a moralidade. Muito Lalau, meu caro. Lalau com letra minúscula. Muito Lalau, meu caro. E pouco Lalau, com letra maiúscula, os males do Brasil são. É excelente essa crônica. Isso me lembra uma crônica do Stanislau, que ele fala da inauguração de um hospital, um posto de saúde em Brasília, por um general da época, lá, não me lembro mais. E ele diz que ele reproduz um trecho do discurso do general. Então, na crônica, em que o general diz que serviço para a população, muito interessante, mais um trabalho do governo que pode servir, inclusive, para quem precisar de atendimento médico. Fantástico. Um hospital que pode servir, inclusive, para as necessidades médicas. Esse é um das histórias mais crônicas dele. É mais ou menos o que diz o Joaquim aí. Exatamente, pois é. Ele não ia deixar passar nada disso que a gente lê todo dia, e, infelizmente,
Depois, infelizmente mesmo. Vou te mandar. Olha, Ângela, você quer se despedir? Depois eu me despeço aí. Não, queria agradecer a todos, né, por assistir, as contribuições que foram ótimas, as conversas. Realmente foi a minha primeira participação, né? Acho que eu fiquei meio nervosa, mas é surpreendente como realmente suscita, né, muitas questões, fica um bate-papo super agradável. Eu gostei muito. Obrigada. Foi maravilhoso, Ângela, você arrasou. Vânia também. Eu acho que a crônica, a Casa Demolida, foi muito bom. Foi muito bom eu ter resolvido ser abelhuda e fazer essa coisa com a Ângela, porque eu também não conhecia o Sérgio Porto, cronista. E esse livro, A Casa Demolida, é muito bonito. Ele é muito bonito, ele é muito poético. O livro todo realmente é um outro lado do Stanislau, que eu não conhecia. Conhecia o Stanislau, que ele ia na última hora, então tinha essa coisa toda. Então, eu agradeço a Ângela ter permitido o meu acesso à roda de leitura capitaneada por ela. Fundamental. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom ter trazido. Agradecer a Camila. Camila, nota 10 no apoio aí, logístico. Que isso. Obrigada a vocês. No ensaio geral, nessa parte tecnológica toda de compartilha texto, compartilha vídeo. Enfim, foi muito legal. E viva Stanislau! É uma vontade de rever tudo, né? Reler tudo, deu vontade. Isso aí. A ideia é essa, Norma. A ideia é essa. Pois é, já estou vendo aqui. A ideia é essa. Gente, maravilha. Obrigada pela presença de todos. Que bom que saem todos daqui com vontade de reler a obra do Stanislau e do Sérgio Porto, né? Tem gente que acha que são duas pessoas. Outro dia alguém falou assim, mas não são dois? Não. Um é o outro também, né? E assim, agradecer muito, né, a presença, a leitura e os comentários da Ângela e da Vânia, né, por esses momentos aqui. Tá? Queria mais uma vez reiterar, né, semana que vem temos a nossa janela literária com fotografia e linguagem, por favor, e o nosso viver, espalhem isso, o nosso viver de escrever, que é um dia inteiro, você senta na frente do computador, traz um prato de comida e vai pulando de um canto para outro, mas é muito produtivo, acho que muito produtivo. Tá? Então, vocês me aguardem que vocês vão começar a ser importunados com o negócio da rede de amigos. Eu vou começar a aparecer, mandar notícia, mandar carta. Aí, Camila e eu vamos mandar brasa nesse negócio aí. Muito bom. Parceira. Obrigada, gente. Uma boa noite.